Amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre nós. Amém? Que bom estar aqui nessa noite, que bom rever a todos, que bom podermos adorar junto ao nome do nosso grande Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Durante esses 3 domingos de abril, nós estamos estudando sobre uma série cujo título está aí para nós, Um Exemplo de Família. E o objetivo nosso é mostrar que uma família, ela se constitui muito mais na realidade do dia a dia do que naquela expectativa fantasiosa que é passado para a gente com aquela ideia quando os créditos estão quase subindo no filme de Hollywood que diz assim: e foram felizes para sempre. Ninguém envelhece, ninguém engorda, ninguém perde os cabelos, ninguém precisa pintar os cabelos, ninguém precisa trocar os dentes, ninguém precisa fazer nada e foram felizes para sempre, né? Essa é a ideia e durante essa semana, durante esses dias da série, nós estamos vendo que essa realidade era a realidade planejada por Deus para a família humana. Mas uma vez que os nossos primeiros pais tomaram uma decisão equivocada, tudo isso mudou. André, muito obrigado. Então, toda essa perspectiva sofreu alteração, tudo isso mudou e hoje nós estamos vivendo não uma fantasia de família, mas vivendo uma realidade de família. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41. Livro de Gênesis, capítulo 27, versículo 41, é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Todo o capítulo 27 de Gênesis. Assim que você achar, nós vamos pedir que Deus nos abençoe na leitura de sua palavra. Ok? Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Nildo, obrigado. Quem achou, diga amém. Maravilhoso Deus, Pai de amor, bondade, misericórdia, obrigado pelo dom da vida, obrigado por estarmos aqui nessa noite. A Tua palavra está aberta mais uma vez, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale através de mim e que a Tua palavra nos alcance a todos nessa noite. Nos conduza na leitura e na reflexão de Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto está aí e diz o seguinte: eu quero me ater especialmente à primeira parte desse texto, que diz assim: Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. A outra parte é muito trágica. Então eu quero focar nessa parte aqui, tá? Está aparecendo aí na tela aquele que eu diria que é o texto-chave dessa série. No texto-chave dessa série aparece ali uma família de 4 pessoas que nós estamos estudando durante essa série, toda essa família. Lógico que não dá em 3 domingos para você estudar todos os meandros e detalhes de uma família com detalhes tão ricos quanto essa. Mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia. E esse verso, que é o verso-chave, o verso principal, ele diz assim: Isaque amava a Esaú e Rebeca, porém, amava a Jacó. No primeiro dia, nós falamos sobre expectativa. Essa menina, ela passa 20 anos de casamento para engravidar. Quando ela engravida, o anjo diz para ela: você vai gerar gêmeos. E com uma diferença natural, o que sair primeiro, que supostamente seria o primogênito,
ele não vai receber a primogenitura. A primogenitura vai ficar para o segundo. Nasce o primeiro, todo cabeludo, e eles colocam o nome de Esaú. O segundo, todo pelado, mas agarrado ao irmão. E eles dizem, ó, esse menino, ele é muito esperto. Ok? É um menino treloso, é um menino que a gente vai colocar o nome de Jacó. Depois tem outros significados pela própria vida que Jacó levou. Então esse era o sonho deles. Agora, hoje nós vamos falar sobre expectativa. Passou um tempinho, os meninos começaram a crescer. Um deles era apaixonado pelo campo, que era Esaú. Outro deles apaixonado por casa, que era Jacó. E Jacó, ele sabia pela mãe que o direito de primogenitura, segundo Deus, era dele. E Esaú sabia pela própria cultura que o direito de primogenitura pertencia àquele que havia nascido primeiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre realidade. Irmãos, esse talvez seja um dos esportistas mais injustiçados do Brasil. Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello é sinônimo de quem está atrasado, é sinônimo de piadas. São construídas diversas piadas em torno dele. Mas existe uma coisa que a gente não se lembra, ou pelo menos quem assistia talvez se lembre, mas pelo menos não é falado de forma exaustiva quanto é falado que ele era uma pessoa atrasada. É que existia uma cláusula contratual que ele não podia ser o primeiro piloto. Quem deveria ser o primeiro piloto era Michael Schumacher. Então não importa a corrida que ele fazia, ele sempre foi um coadjuvante, ele aceitou essa posição. E um belo dia, depois que Galvão Bueno já não narrava mais as corridas, que Kleber Machado começou a narrar as corridas. E um dia ele estava bem à frente de Michael Schumacher. E naquele dia havia uma torcida de todos os brasileiros que gostavam, torciam por ele, gostavam de Fórmula 1, para que de fato ele ganhasse. E à medida que foi chegando no momento da largada final, no momento da chegada final, assim, na última curva, Kleber Machado cunhou uma frase muito interessante e muito legal. Ele disse assim, hoje não, hoje não, hoje não. Por quê? Porque naquele dia, o desejo dele e o desejo de todos os brasileiros e o desejo de muita gente espalhada pelo mundo é que a Ferrari deixasse a coisa acontecer dentro da perspectiva. E ele estava quase chegando e ele ouve no rádio alguém da Ferrari dizer, pare e deixe Schumacher passar. Nitidamente ele parou, ele diminuiu a velocidade. O carrinho ali corre a 300 km por hora. E ele foi diminuindo, Michael Schumacher passou e ele ficou em segundo lugar. E a frase de Kleber Machado, hoje não, hoje não, hoje não. Aí ele diminui a voz, fica triste e diz, hoje sim, hoje sim. Expectativa, realidade. Eu já li esse texto para vocês e nós vamos trabalhar com ele. Veja, muitos dos textos aqui, eu li no livro Patriarcas e Profetas. Lógico que a pesquisa não se resumiu só a isso. Mas eu vou tratar muita coisa só daquilo que diz o livro Patriarcas e Profetas. Veja bem, Deus havia dito, através de um anjo, a Rebeca, Rebeca, o filho que nascer primeiro não será o primogênito. Os meninos se desenvolvem, o filho mais novo, que Deus já tinha dito que será um primogênito, esse menino ele era muito voltado para a vida espiritual. Embora não fosse cristão na sua essência, mas ele era afeiçoado à religiosidade. E ele via com bom grado o fato de Deus ter dito que ele seria o primogênito. Já Esaú, não, para Esaú era um peso ele ser o primogênito, ele não queria. Tinha a questão financeira, né? Tinha a questão da liderança que o primogênito tinha que exercer e ainda tinha a liderança espiritual
que era o que mais pesava para ele. Contra tudo, Deus, que diz ao anjo, e ela diz assim, Ellen G. White, o raciocínio de Rebeca, o desejo veemente de Jacó pela bênção, a indiferença de Esaú pelas obrigações da mesma bênção, nada disso foi suficiente para mudar a cabeça dura do pai. Lógico que ela não diz isso aqui. Ela não usa essa expressão. Mas nada, irmãos, nada, o conhecimento daquilo que dizia a palavra de Deus, a mãe, a esposa dizendo assim para ele, não é ele, Deus me falou, eu lhe falei. Olha para os nossos meninos, veja que Esaú não está nem aí para a vida espiritual, mas olhe Jacó, quanto ele está correndo, o desejo que ele tem, tire da sua cabeça que é Esaú, porque não é. Deus já havia falado que é Jacó, ouça o que diz a palavra de Deus, deixa de agir segundo a sua natureza, a sua vontade, a sua cabeça, entenda que deve ser diferente. Ainda assim ele foi envelhecendo, e quando já estava velho, ele disse ao filho mais velho, disse, olha, chegou o momento, ele já não enxergava mais, ele já não ouvia tão bem, e ele entendeu uma coisa que é muito natural. Não é o normal, Deus não planejou isso, mas a gente entende que um dia essa máquina vai cansar. E um dia, já sem condições de funcionamento, ela vai parar. E ele entendia que a morte estava se aproximando. E ele queria deixar o legado dele para aquele que era o filho dele. Contra Deus, contra a esposa, contra a natureza do filho, contra o desejo do outro filho, mas ele disse, não, eu vou deixar a bênção, custe o que custar. Que Deus se vire, a minha esposa se vire, que todo mundo se vire, eu quero e vai ser do jeito que eu estou querendo. Quem vai ser o primogênito vai ser Esaú. A mãe ouve, Rebeca ouve aquilo que está sendo dito, e ela cria um plano. Qual é o plano? Ela chama Jacó, e ela diz a Jacó, o seu pai, ele pediu que o seu irmão fosse caçar, preparasse uma comida gostosa e trouxesse para ele, porque hoje ele vai derramar sobre o irmão a bênção que Deus falou que era sua, que eu quero que seja sua e que você quer que seja sua. Então, o que é que a gente precisa fazer para mudar tudo isso aí? O que é que você vai fazer? Por mais que o filho conhecesse a mãe, o filho jamais poderia competir com a mãe com relação ao conhecimento do pai. Então, Rebeca sabia exatamente o gosto da comida preferida de Isaac. Ela sabia a quantidade de sal que iria colocar, a quantidade de tempero, se aquele guisado deveria ser mais ensopado ou mais seco, ela sabia de tudo. E ela chamou o seu filho e disse assim, agora nós vamos fazer do nosso jeito. Deus prometeu, ele prometeu, até hoje ele não cumpriu, seu pai pode morrer, e se a gente não tomar a dianteira e resolver a coisa segundo a nossa vontade, isso vai ficar péssimo para a gente. Então corra lá e faça isso aí. Quando ela diz isso para Jacó, Ellen White diz, Jacó não consentiu facilmente com o plano que ela propunha. O pensamento de enganar o seu pai causava-lhe grande angústia. Sentia que tal pecado traria maldição em vez de bênção. A mamãe chega e diz assim, filhinho, vem cá. Só que agora eles não são mais adolescentes, eles já são jovens. Inclusive, nessa época, eles já eram avós, os pais. Porque Esaú já tinha casado com 2 mulheres daquela cidade, já tinha dado os netos. A mãe chama e diz a Jacó, Jacó, é o seguinte, amigo. Você vai fazer isso que eu estou mandando e deixa o resto comigo. E Jacó disse, minha mãe, não vai dar certo.
Eu aprendi com a senhora e aprendi com meu pai que a gente deve ser fiel e a gente deve esperar por Deus. Vamos esperar pela direção de Deus. Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai dar. A gente não precisa fazer com as nossas próprias mãos. Deixa Deus fazer. Mas a mãe dizia, não, vai ser do meu jeito. Contra Deus, contra a vontade dos dois filhos, contra a vontade da esposa, Isaac disse, o primogênito é Esaú. Contrário à vontade do esposo, contrário à vontade do filho mais velho, contrário à vontade do filho mais novo, a mãe disse assim, eu vou fazer do meu jeito. E ela faz do seu jeito. O que isso custaria depois que ela faz do seu jeito? Depois que ela tomou a coisa em suas mãos. Porque o que é que acontece? Jacó vai lá, pega alguma coisa ali do quintal, ela prepara a melhor, obrigado amigo, a melhor comida possível para Isaac. Isaac toma aquela comida, se farta, quem sabe ele tinha meses, semanas, anos até, com vontade de comer aquela comida, aquele alimento que agora é trazido com aquele tempero, com aquele gosto para ele. E depois ele tem ali um diálogo com Jacó. Primeira coisa que ele pergunta para Jacó, você chegou rápido demais. Ele diz, pois é, Deus... Como a gente faz as coisas e a gente pega Deus como culpado, né? Ou escudo. Deus providenciou. Aí o pai, se Deus providenciou, tudo certo. Traga para cá a comida. Disse assim, qual é o seu nome? Hoje eu acabo às vezes extrapolando e dando uns gritos, né? Mas eu aprendi a ser pregador assim. E hoje eu sou um pregador um pouco mais polido. Porque eu dava estudo bíblico para umas 30, 40 pessoas de culto que a gente fazia, não tinha som, não tinha nada. E uma mulher de Deus que Deus colocou para mim discipular, ela dizia, fale mais alto. Então eu já sou de uma família que a gente fala alto. E ela dizendo mais isso, aí e o som bom que essa igreja tem, imagine o estrago, né? Mas o meu timbre de voz, ele é diferente de outras pessoas. Então, quando o menino chega, o pai não está mais enxergando, mas ele está ouvindo. Diz, quem é você? Se fosse Esaú, hipoteticamente, né? Sou eu, Esaú. Diz, quem é você? Eu sou Esaú. Menino, fale de novo aí. Eu sou Esaú. A voz é de quem? A Bíblia diz, a voz é de quem? Jacó. Venha cá mais perto. Menino, chega mais perto. Se eu passar a mão, não, de fato, eu não estou enxergando, mas estou vendo que a mãe tinha feito uma jaquetinha de couro. Então, de fato, a mãe também, ela pegou as roupas de Esaú, como era a roupa de uma pessoa que trabalha no campo, e como são as roupas de uma pessoa que trabalha no escritório com ar-condicionado. Tem alguma diferença? Fale de novo aí, menino. A voz é de Jacó, mas o cheiro, a mão, de fato, a textura, o pelo, esse cheiro entranhado, a Bíblia chama de cheiro, não sei se eu estivesse lá, eu chamaria de cheiro, né? Aquele negócio entranhado de roça, de um indivíduo que saiu de manhã cedo para caçar, passou o dia todo caçando. A mãe não pegou uma roupa que ela tinha lavado, não, ela pegou uma roupa suja. De fato é de Jacó, é de Esaú. Ele disse, agora eu vou lhe abençoar. Na hora de abençoar, o pai disse assim, você é Esaú mesmo? E novamente ele diz, eu sou Esaú. E não há nenhum demérito timbre de voz, vocês estão entendendo, né? Eu só estou dizendo que são diferentes.
Tá bom, então eu vou te abençoar. E ele abençoa. No momento em que ele é abençoado, e ele sai daquele ambiente, ele olha para a mãe, e a mãe olha para ele, eles entendem a besteira que eles tinham feito. Coloque uma coisa na tua cabeça. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Uma hora dessa eu vou embora, você vai ficar aqui. Ou então você pode sair antes de mim e a gente se encontrar no céu. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Diante de qualquer dificuldade, aprenda a orar, aprenda a jejuar. A palavra final é de Deus. Todas as vezes, de Eva até Luís, que o homem fez a coisa segundo a sua vontade, ele errou. Ele se equivocou, ele se deu mal e ele trouxe amargura de alma para a vida dele. Rebeca olha para o filho e a serva do Senhor diz assim: Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito. Eu ganhei. Foi do meu jeito, não foi do jeito que Gilca quis. Ganhei. Será que você ganhou mesmo? Será? Será que na força, no braço, nos lábios a gente ganhou mesmo? Será que a gente ganhou? Será que a vitória do cristão a gente encontra assim? Mas ganhar apenas inquietações e tristeza por seu engano. O que é que Rebeca imaginou? E o que é que Jacó imaginou? O que é que os dois imaginaram? Rebeca lá fora do quarto, ouvindo a cena de longe, ansiosamente esperando que o filho fosse abençoado e que o filho saísse com um sorrisão nos olhos, na boca, com os olhos brilhando, mais bonito, diferente. Era isso que ela imaginava. Jacó imaginou no momento em que meu pai colocar a mão sobre a minha cabeça, derramar a bênção sobre mim, até mais bonito eu vou ficar. Só que não é isso que eles experimentam. Um dia uma maldita serpente disse a uma mulher no jardim do Éden, perfeita, conversava face a face com Deus: no dia que você abandonar Deus, comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, você vai ser forte, você vai ser poderosa, nada vai. E outra coisa, Deus falou isso, que Ele sabe que você vai ser igual a Ele, rival dEle, mesmo poder. E ela se enganou. E nós estamos aqui nesse mundo de miséria. E não sabemos exatamente até quando. Não que eu queira sair dele por um lado, né? Eu quero sair dele por outro, subindo. Mas é esse mundo de miséria que nós estamos aqui. Por quê? Porque Eva ganhou. Opa, você mais esperta do que Deus. O que é que o pai e a mãe ganham? O que é que a mãe e o filho ganham? Rebeca arrependera-se amargamente do mau conselho que dera ao seu filho. Tal fora o meio de separá-lo dela. Nunca mais, Rebeca viu seu filho. Tem uma mãe aqui, eu não vou dizer o nome dela. Ela tem 2 filhos que estudam em São Paulo. Todo dia ela fala com eles, olhando, né? Chamada de vídeo. Eu não digo, nem morrendo eu digo quem é. Ela está vendo. Ela está vendo se o cabelo está cortado, se está com barba, se está sem barba, se os dentes estão no lugar, se está engordando, se está emagrecendo. Rebeca nunca mais viu seu filho. Nunca mais pôde contemplar a face de seu filho. Nunca mais pôde abraçá-lo. Nunca mais pôde beijá-lo. Nunca mais pôde dar colo para ele. Nunca mais. Por quê? Porque Rebeca sabia mais do que Deus.
era mais forte do que Deus, era mais inteligente do que Deus, era mais esperta do que Deus, era mais forte do que Deus, era mais rápida do que Deus, porque Deus falou, mas demorou. Meu filho cresceu, isso não aconteceu, agora eu vou fazer do meu jeito. Ele viajou centenas de quilômetros a partir daí. Ele fez um caminho que décadas atrás Eliezer tinha feito. No domingo passado eu falei que o irmão de Rebeca era Labão. Ele agora volta para Labão, seu tio. Nunca mais eles se viram. Jacó entende que ele tinha pecado contra o pai, o irmão, a própria alma e contra Deus. Em uma rápida hora, efetuará uma ação para o arrependimento de uma vida. E vocês sabem que remorso mata, né? Remorso mata. Quando Esaú ouviu tais palavras do pai, ele bradou com um profundo amargo e pediu ao pai, por favor, me abençoe. Todo dia, todo instante, o pai dizia a ele, filhinho, entenda, você nasceu primeiro, você é o primogênito. Por alguma razão, Deus diz que você não será o primogênito. Caminhe por onde, faça por onde, mude a história de Deus. Vamos orar, eu quero que seja você, é você que eu amo. Quero não. Aí vem sermão, aí vem série, aí vem Santa Ceia, aí vem batismo, aí vem tudo que Deus manda. E a gente diz assim, eu sou feliz do jeito que eu sou. Mudar para quê? Só que agora, quando ele chega na presença do pai, e ele diz, pai, demorou. Corri atrás ali de um animal, e o animal me deu alguns bailes, mas eu consegui laçar. Depois me deu trabalho, mas eu consegui matar. Eu tive que desfolar. Eu peguei as carnes, cortei só o melhor para o Senhor. Eu preparei, deu trabalho. Eu não pude nem tomar banho ainda. E eu trouxe. E o pai disse assim, quem é você? Sou Esaú. Sabe o que a Bíblia diz? O pai tremia. Quem é você, meu filho? Esaú. Meu Deus. Ele entendeu que Deus tinha usado aquela tragédia para cumprir o seu propósito. A bênção nunca foi de Esaú. Aí ele disse, seu irmão veio, tomou o seu lugar. Bradou, Esaú, não vou bradar não por causa do filhinho que está ali. Bradou, gritou, pelo amor de Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz na minha vida? Quando fala dele, no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo disse assim, ele buscou arrependimento em lágrimas, mas não encontrou. Havia passado. A oportunidade havia passado. Entristecia-se por causa dos resultados do seu pecado, mas não pelo próprio pecado. Ao longo de minha vida de ministério, tem gente que não gosta de mim. Aí você vai lá e diz, não, por que você não gosta do pastor Luiz? Não, eu não gosto porque eu roubei e ele me disciplinou. Ué? Diga que não gosta por outros motivos. Ele é bonito, fale isso, ok. Fala muito alto, ok. É baixinho, deveria ser maior, ok. É baiano, eu não gosto de baiano, tudo bem. Agora, eu não gosto dele porque eu errei e ele me corrigiu. Quando ele se entristece, ele não se entristece pelo pecado. Senhor, eu pequei diante de ti, por favor, me perdoe. Não, não é pelo pecado, não. Ele estava chateado com o pai, com a mãe, com Deus, com o irmão, porque ele não quis.
Ellen White falando com relação àqueles que estarão no céu, aqueles que não estarão no céu, ela diz assim: veem que não pode reter essas nocivas satisfações e ao mesmo tempo alcançar o céu. E conclui que, visto ser o caminho da vida eterna tão estreito, não mais andarão nele. Ou seja, Deus quer que eu seja o primogênito, mas nesses meios aí eu não vou não. Eu posso ser até o primogênito, mas eu vou ser o primogênito do meu jeito. Deus quer que eu seja cristão. Ok, estou disposto a ser cristão, mas eu vou ser cristão do meu jeito. Deus quer que eu seja um líder da igreja, eu vou ser, mas eu vou ser do meu jeito. Deus quer que eu seja um pastor, eu vou ser um pastor, mas eu vou ser do meu jeito. Luiz, esqueça. Deus tem o jeito dele e ele não vai mudar por sua causa. Nem por sua birra, nem por seu orgulho, nem por seu desejo infame, nem por suas paixões, nem pelos seus desejos. Aprenda com Deus a ser uma pessoa diferente pelo Espírito Santo, porque aí você terá vitória. Jacó sofreu bastante. Foi enganado, voltou, saiu desesperado no meio da noite, evitando os homens, correndo sempre pelo meio do mato. Foi humilhado, forçado a trabalho, enganado pelo sogro. Cada provação que ele passava, a mente dizia o que para ele? Foi lá, irmão. O sogro um dia disse para ele, todas as malhadas são o seu salário. Aí quando deu muitas malhadas, o sogro disse, só as lisas. Um dia ele estava aqui na frente, esperando, o pastor aqui do lado, toda a cerimônia feita, saiu nos blogs da cidade, Instagram, um bocado de gente filmando, entra uma noiva com um véu, de repente ele tira o véu, não era a esposa dele, era outra. Todas as dificuldades que ele passou, ele se lembrava. Eu busquei a bênção de forma errada. Amigos, a vida espiritual não é uma ideia. A vida espiritual é uma realidade. A vida espiritual não é uma perspectiva. A vida espiritual é uma realidade. E eu quero nessa noite convidá-lo a colocar você, a se colocar, a nos colocarmos e colocarmos também a nossa família no altar do Senhor. É o seu desejo? Se coloque em pé na presença de Deus. Maravilhoso Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nessas reflexões dessa família cristã, dessa família religiosa, que o Senhor nos ajude a aprendermos tantas coisas. Nós estamos em pé na Tua presença, desejosos de que o Senhor nos abençoe, nos tome em Teus braços, nos salve a despeito de nós mesmos, e que o Senhor também salve a nossa família, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor guarde a nossa família, que o Senhor guarde o cônjuge de cada um, os filhos preciosos que o Senhor nos deu. Cuide deles, estando eles do nosso lado agora no banco, ou estando eles em casa, ou estando eles tão distantes. Que o Senhor possa abraçá-los agora com a Tua graça, com a Tua proteção e com o Teu cuidado. Nos salve, salve os nossos familiares, salve a nossa família, salve a Tua família dessa igreja, salve as famílias dessa igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ótima noite, Deus abençoe a todos nós.